Um tema que derruba muitos candidatos em concurso público é exatamente atos administrativos. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que todo ato administrativo tem. Todo, professor. Todo. Sempre. Necessariamente. Obrigatoriamente. São expressões que dão um nervosismo, assim, na hora da prova. Mas eu quero que você mantenha o seu coraçãozinho aí em paz e eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber para gabaritar lá na sua prova. Antes de eu te mostrar o que todo ato administrativo tem, eu preciso te dizer de onde sai essa história de ato administrativo. Acompanhe comigo aqui no quadro, olha só. Quando a gente fala de ato administrativo, a gente começa falando sobre ato da administração. Ato da administração. É aqui que eu começo a explicação de ato administrativo. A administração pública, ela pratica basicamente, dois tipos de atos. Ela pratica atos regidos pelo direito privado, vou colocar assim, regidos pelo direito privado, e também pratica atos que são regidos pelo direito público. Nesse ponto, exatamente, eu poderia ir além de te falar aí de atos materiais, que são atos de execução, atos políticos, entre outros. Mas vamos ficar nesses dois aqui, ó. Atos regidos pelo direito privado, atos regidos pelo direito público. Quando a gente fala de atos que são regidos pelo direito privado, eu estou falando, por exemplo, do direito civil. Eu estou falando que nessa relação existe uma igualdade entre a administração e o particular. Igualdade. Nesses atos de direito privado, nós não vamos falar de supremacia da administração, supremacia do interesse público, que é uma relação de igualdade. Os autores citam como exemplo um contrato de locação, um financiamento. Eles dão esse exemplo aqui, ó, locação, financiamento, etc. Os atos que são regidos pelo direito público, aí eu estou falando de direito administrativo. Esses atos aqui, eles têm não a igualdade, eles são marcados por uma desigualdade jurídica. Como assim desigualdade jurídica? Estamos diante aqui de uma supremacia. Olha lá, cadê outra caneta? Outra caneta. Supremacia. Ih, já é. Supremacia. Vai com essa, ó. Supremacia. Então, a administração, ela está numa posição acima do particular. Olha aqui, ó. Administração e particular. Enquanto, na relação de cima, eu tenho a administração e o particular. Então, olha que bacana para se perguntar numa prova. Nessa relação de direito privado, nós estamos diante de uma relação, ó, relação de horizontalidade. Horizontalidade. Horizontalidade, de igual para igual. Nessa de baixo já caiu em prova. Existe uma relação de verticalidade. Relação de verticalidade. Que é exatamente essa ideia aqui. Amados, o que diferencia esse ato que é de direito público para o ato que é de direito privado? Você já sabe que existe uma desigualdade, uma supremacia, há uma diferença da administração e do particular, dessa relação de verticalidade. Sim, mas quais são as características desse ato? Características, amados. Aqui nós podemos falar que esse ato, esse aqui, ó, ele é marcado por algumas características, daí chamarem ele de ato administrativo. Ato administrativo. Preste atenção, quais são as características? Aquela presunção de legalidade, legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, eu falo que é o PAT. Então, atenção, ó, todo ato da administração é um ato administrativo? Não, porque a administração celebra atos de direito privado e atos de direito público. Só é ato administrativo quando ele é de direito público. Então, eu quero te mostrar exatamente o que esse ato administrativo tem sempre. Sempre, sempre, sempre. Vem comigo aqui. Quando a gente fala do ato administrativo, preste atenção no seguinte. Ato administrativo. O ato administrativo, ele é marcado por algumas características que são essas que a gente acabou de falar ali, ó.
Características, atributos. Quais são as características do ato administrativo? Nós comentamos. PAT. O que é PAT? O PAT, muita atenção, eu vou te dar aqui várias questões de prova. O P é exatamente aquela presunção. Presunção de... Me ajuda. Fala para mim aí, ó. Legalidade, legitimidade, veracidade. Então presta atenção aqui no papai, ó. O ato administrativo presume-se estar de acordo com a lei, com a verdade, com a moral. Essa presunção é uma presunção relativa, anote isso, não é absoluta, ela é relativa. É iuris tantum, não é iuri et iuri. Ela é iuris tantum, porque ela admite prova em contrário. Mas existe a presunção? Existe a presunção. Então, cabe ao particular provar que a administração está errada. Dessa presunção, eu posso tirar duas consequências. Primeira consequência, como o ato está de acordo com a lei, você tem a inversão do ônus da prova. Então, não é a administração que vai provar que o ato dela está de acordo com a lei. Cabe ao particular provar que não está. Primeira consequência. Segunda consequência é que o ato vai admitir a imediata execução. Por quê? Porque ele está de acordo com a lei. Ok? Então, aqui, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Legal. A gente ainda tem aqui, ó, vou colocar o T. O T é o quê? Tipicidade. A tipicidade vai indicar que a administração só pode praticar atos típicos. Cuidado, eu estou falando de atos, não falei de contratos. Contrato é outra coisa, pode ser típico, aquele que já tem uma previsão na lei, compra e venda, doação, etc. Ou um atípico, que não tem, a gente faz agora. O ato administrativo, somente o ato típico, só aquele que tem um correspondente na lei. Então a tipicidade indica isso. A administração só pode praticar atos que tenham um correspondente legal, que tenham um correspondente na lei. Se você olhar, se você prestar atenção, as duas informações que eu te dei, elas partem de um mesmo princípio. Qual é o princípio? Questão de prova, hein? Essas duas questões, tanto a presunção como a tipicidade, partem do princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz o quê? A administração só pode fazer aquilo que a lei manda. Se a administração só pode fazer o que a lei manda, todo ato dela tem um correspondente na lei. Quando ela pratica um ato, eu presumo que está de acordo com a lei. Ok. A outra característica, o A e o I, que eu deixei aqui, ó. O A é exatamente a auto-executoriedade. E o I é o quê? O I é a imperatividade. E aí eu quero que você tenha muito cuidado aqui, ó, muito cuidado. Eu até vou arrumar essas setas para você não se confundir. Ó, essa presunção vem para cá. A tipicidade vem para cá. Não confunda autoexecutoriedade com imperatividade, porque as provas vão tentar fazer isso. Autoexecutoriedade significa que não depende do... Me ajuda. De quem? Judiciário. Não depende do judiciário. E a imperatividade, olha lá a prova trocando as coisas, ó. Não depende do particular. Não depende do particular. Várias provas trocam esses conceitos. Olha aí, autoexecutoriedade, imperatividade. E talvez você está pensando assim, professor, mas eu estudei um decoreba que não era PAT, era leite. Já viu isso? Leite. Porque esse decoreba leite, ele pega a autoexecutoriedade e divide ela em dois. Ela vai falar de exigibilidade e de executoriedade propriamente dita. Então, executoriedade é o poder de tomar decisões, aí o ato administrativo vai ter esse poder de tomar decisões quando ele for auto-executório, e a exigibilidade é o poder de colocar a executoriedade, né? Que eu falei? Exigibilidade vai ter, é o poder de tomar decisões. Executoriedade é o poder de executar essas decisões, colocá-las em prática. Aí nem sempre vai ter, porque só tem quando é urgente ou depende de lei. Então, dessas quatro características, note você que nós sempre teremos, vem cá, nós sempre teremos duas delas. A presunção está sempre presente, a tipicidade está sempre presente. A autoexecutoriedade nem sempre. Por quê, professor? Por quê? A autoexecutoriedade, ela não existe quando você não tem uma previsão na lei ou quando o ato não é urgente. Exemplo típico de prova. Típico.
pagamento de multa. A administração pode impor a penalidade, impõe a sanção, impõe a multa, mas se o particular não pagar voluntariamente, a administração precisa ir ao judiciário. Então veja que a autoexecutoriedade diz que não depende do judiciário, e nesse caso ela vai defender. Tem um outro caso que é a demolição de casa habitada, tem outras situações em que a administração determina que o camarada faça alguma coisa, construa uma calçada, por exemplo, ele não constrói. Eu não tenho como pegar ele pela orelha e fazer ele construir. Então, são essas situações. Imperatividade. A administração pratica o ato e não depende do consentimento do particular. Olha, ela não depende do consentimento do particular quando você está diante de atos restritivos de direito. Então, a apreensão do veículo, preciso que o particular consinta com aquilo? Não. Agora, quando é um ato concessivo de direito, eu te dou um direito. Por exemplo, licença para dirigir. Autorização para o particular portar arma. Você é obrigado a portar arma? Mesmo que tenha autorização? Você é obrigado a dirigir mesmo que tenha CNH? Não. Então, quando eu te concedo um direito, não tem essa imperatividade. Ok? Isso aqui é uma parte que eu falei do ato administrativo. Falamos aqui das características dos atributos. Eu vou passar uma linha e vamos falar de outra coisa. Olha só, acompanha comigo. Vem cá. Deixa eu passar aqui uma linha aqui. Igual a tia da escola fazia, né? Porque agora a gente vai falar dos elementos do ato administrativo, ó, dos requisitos. Quais são os elementos? Você pode estar pensando, professor, eu lembro do capitão planeta, fogo, ar, terra, coração. Não tem um negócio assim? Não, não são esses elementos. Ó, elementos do ato administrativo, elementos. Eu sei que você sabe, ó. COFIFOMOB. COFIFOMOB. O que é COFIFOMOB? Vamos marcar aqui, ó, marca texto. COFIFOMOB. O CO é competência. Quem pode praticar esse ato? Quem é o agente competente? Eu sou oficial de justiça, né? Sou servidor público. Eu posso aplicar uma multa de trânsito? Não, porque eu não tenho competência para aquele ato administrativo multa de trânsito. Finalidade. Finalidade. O que se busca no ato administrativo? Busca-se o interesse público. Forma. Maneira pela qual aquele ato vem ao mundo jurídico. Isso é a forma. O M, motivo. Motivo são as razões. Motivos são as razões de fato e de direito que levam o administrador a praticar aquele ato. E o OB? OB é o objeto, é a modificação que aquele ato traz ao mundo jurídico, modificação imediata. A gente chama também de conteúdo. Amados, prestem atenção, porque todo ato administrativo, lembra que a gente começou falando disso? Todo, sempre, necessariamente. Olha lá, todo, sempre, necessariamente, obrigatoriamente. Quais são os atributos que sempre tem? O P e o T, presunção e tipicidade. Autoexecutoriedade sempre tem? Não. Imperatividade sempre tem? Não. E dos elementos, professor? Dos elementos, todo ato administrativo sempre tem todos esses elementos. Não importa se é um ato discricionário ou se é um ato vinculado. Preste atenção a isso, vamos tomar nota. Ó. Todo ato administrativo tem necessariamente todos esses elementos. E, professor, é isso mesmo? É isso mesmo. Todo ato administrativo tem necessariamente todos esses elementos. E talvez você esteja pensando, professor, mas não tem uma diferença quando o ato é vinculado ou quando o ato é discricionário? Acompanha comigo, ó. Vou colocar aqui bem pequenininho, ó. Ato vinculado, ato discricionário. Presta atenção no seguinte. Quando eu falo de um ato vinculado, eu tenho os elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando eu falo de um ato discricionário, eu também tenho os elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu também tenho esses elementos. Então, note que tanto o ato vinculado como o ato discricionário sempre tem todos os elementos. Professor, mas qual era mesmo a distinção que o pessoal fazia? Veja só, quando você está diante de um ato vinculado, você escolhe qual é a autoridade que vai praticar aquele ato. Você tem liberdade na escolha no que se refere ao elemento competência? Não. Por quê? Porque a própria lei quem estabelece. Então,
O elemento competência é determinado pela lei. E no ato discricionário, mesma coisa. Também é um elemento vinculado. Vou colocar o Vzinho aqui, que é V de vinculado. E finalidade, professor? Sempre é qual? Buscar o interesse público, isso é questão de prova, tá? Tem autores aí na doutrina que vão diferenciar a finalidade geral de finalidade específica, e aí tome cuidado, que já cai em prova, e a resposta é que é sempre, sempre um elemento vinculado. Tanto no ato vinculado como no ato discricionário. Professor, e a forma? Maneira pela qual se pratica o ato. Também tem divergência na doutrina, já caiu em prova, e é sempre um elemento vinculado. Sempre um elemento vinculado. É a forma pela qual a lei determina a prática daquele ato. Agora é que são elas. Ó, quando você está num ato vinculado, o motivo você não tem para onde correr. A lei é categórica, ela é fechada, é aquilo. O objeto, a mudança que o ato traz ao mundo jurídico, a lei também é fechada. A diferença é que no ato discricionário, o motivo é discricionário e o objeto é discricionário. Mas observe que você também tem um motivo e um objeto. Então, todos os elementos estão presentes. Aqui no ato discricionário, você nota que é exatamente aqui, é exatamente nesse ponto, que existe uma discricionariedade. É exatamente aqui que você fala de mérito do ato administrativo. Esse mérito é exatamente o juízo de valor, ou seja, conveniência e oportunidade. Mas todo ato administrativo tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Portanto, vejam vocês que, olha lá, vejam vocês que todo ato administrativo sempre vai ter o quê? Presunção, tipicidade, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sempre vão ter todos os elementos e nos atributos, lá nas características, vão ter presunção e tipicidade. Bacana? Espero que tenha gostado. Curta aí o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos para cima. Aproveita, se você está aqui no YouTube, e curte aí uma série que eu disponibilizei, que é Descomplicando o Direito Administrativo. Vem com a gente. Um abraço. Tchau.